A essas alturas você já deve conhecer a Uzaki-chan, ou pelo menos já deve ter visto alguma imagem dela com os seus dois amigos rolando por aí pela internet, né? De uns tempos pra cá eu vi que ela se popularizou bastante aqui no Brasil, muita gente tem feito meme com ela, e esse é um anime que foi lançado agora no mês de julho, mas que desde o ano passado já gerou uma certa polêmica por conta de algo bem concreto. Não foi simplesmente algo que do nada alguém jogou no Twitter por conta do anime, tem um contexto um pouco mais específico que eu fui correr atrás, e obviamente eu decidi também assistir os 6 episódios que foram lançados até agora para saber do que se trata e dizer o que eu acho até então desse anime e do que eu acho também dessa polêmica, falar um pouco para vocês, para quem não tá muito por dentro. Então, esse é um anime de comédia com um pouco de ecchi, onde a Uzaki-chan ela entra na faculdade e decide se reaproximar ou decide se aproximar de um antigo colega de escola dela, que ela também acaba reencontrando durante a faculdade, e ela percebe que esse é um rapaz muito solitário, ela deduz que é um rapaz muito solitário e que precisava de um amigo, né? Ela queria mostrar um pouco para ele um mundo um pouco mais fora da caixa, um pouco mais fora do quarto, e com isso, ela sendo uma personagem bastante extrovertida, né, querendo, que gosta de sair, que gosta de passear, acabou puxando ele, acabou tentando fazer uma amizade com ele para tentar tirar ele um pouco do quarto. E nisso, o anime ele vai se desenvolvendo com a interação entre esses dois personagens, obviamente também com um pouco, né, de ecchi. Mas eu confesso para vocês que eu achei o ecchi muito mais leve do que normalmente a gente está acostumado a ver. Porque só no episódio 6 que a gente tem, por exemplo, um episódio de praia onde a personagem é muito mais exposta, né? O corpo dela é muito mais explorado dessa forma no anime. Mas até então você vê ao longo dos episódios, de forma geral, é muito mais suave do que parece. Até a própria comédia do anime é muito engraçadinha em alguns contextos que realmente te fazem muito rir. É um anime extremamente leve, bem descompromissado, que você pode ver assim, até sem prestar muita atenção, porque são diálogos, são conversas bem descompromissadas, bem do cotidiano mesmo, não tem muito com o que se preocupar quanto a isso, é realmente para você dar algumas risadas e de vez em quando de situações constrangedoras que a gente está acostumado a ver com esse tipo de anime, mas que são, num geral, bem mais leves do que eu achava que iria acontecer. Mas algumas situações bem engraçadas que aconteceram durante esses episódios é quando ela acaba indo atrás de um gatinho. Vou estar mostrando a imagem para vocês aí, para vocês acompanharem também. Ela vai lá atrás de um gatinho no meio de uns arbustos e acaba ficando presa por conta dos peitos dela. E aí o cara ele tem que puxar ela para tentar tirar ela, só que nisso acabaria podendo rasgar a roupa dela ou puxar a roupa dela, algo do tipo. Só que a situação se tornou engraçada porque um monte de gente começa a ver aquilo e começa a achar bizarro e sai correndo, achando que o cara estava fazendo alguma coisa com ela. Ou depois, quando eles decidem praticar um pouco de beisebol, se eu não me engano, e ela acaba ficando com dor nas costas por conta disso, por conta do movimento, né, de virar o corpo dessa forma e não ter alongado antes de fazer o exercício. No dia seguinte, ela no meio da praça, né, no meio do pátio lá da faculdade, se eu não me engano, ela comenta, né, caraca, aquilo que a gente fez ontem me deixou com uma dor nas costas, e todo mundo reparando assim, olhando, quê? O que vocês fizeram? E depois, nesse episódio 6, tem a piada mais manjada do mundo, que é o personagem na praia caindo em cima da garota, botando a mão no peito dela. Isso aí, nossa, original pra caraca. Eu olhei aquela cena e falei assim, esse anime podia mais. Esse anime pode mais. Esse anime já me entregou mais do que essa cena basicona que eu já tô cansado de ver 1 zilhão de vezes em qualquer anime, em qualquer esquina que eu vou por aí. Qualquer esquina não, né? Mas qualquer esquina de anime. Mas qual foi a polêmica em torno desse anime? Antes mesmo dele lançar, que ele só foi lançado agora em julho, já no ano passado, na verdade, ainda no ano passado, já tem muito tempo para vocês terem noção, foi lançada uma campanha desse anime com a Cruz Vermelha lá do Japão. Eles fizeram uma campanha em conjunto utilizando a imagem da personagem num pôster para ser colocado na campanha à mostra para o público para incentivar a doação de sangue. E por conta disso, depois de ter sido publicado esse pôster, né, divulgado lá no Japão, aquilo gerou algumas comoções na internet. É sempre bom a gente reparar quando esse tipo de coisa acontece, porque normalmente essas repercussões são, na verdade, de 6 gatos pingados que decidiram falar alguma coisa no Twitter e por conta disso o pessoal transforma aquilo em algo 30 vezes maior do que na verdade foi. Só que dessa vez teve realmente uma repercussão um pouco maior, porque o post original falando sobre isso, que deu um pouco mais de origem a essa discussão toda, teve mais de 2.000 curtidas no Twitter, né? Depois teve também
outra pessoa comentando também sobre isso que também alcançou mais de 2.000 curtidas, então fez um pequeno barulho. É difícil a gente também calcular pelo número de retweets, porque normalmente quando o pessoal retweeta é para, na verdade, discordar, falando alguma coisa, criticando sobre aquele post original. Então, pelo número de curtidas, pelo menos dá para ter uma base de que foi feito sim um pequeno barulho quanto a isso. Um dos comentários de uma das principais pessoas que criticou essa campanha, né, essa junção desse anime com a campanha de doação de sangue da Cruz Vermelha lá do Japão, disse o seguinte, ela se defendendo, que eu não estou dizendo que é sempre errado enfatizar seios ou partes sexuais em um desenho. É uma questão de que tipo de propósito essa representação serve dentro de um determinado assunto e lugar. Fico furiosa quando as pessoas não mostram nenhuma compreensão do porquê esse tipo de coisa deve ser abordada. Reparando nesse comentário, é realmente difícil a gente não associar, a gente desassociar esse comentário isolado a todo um discurso que a gente está acostumado a ver, né? De uma cartilha de argumentos que a gente está acostumado a ver, e eu tento evitar fazer isso, porque muitas vezes aquela pessoa pode estar utilizando aquele argumento, mas ela não concordar com outros argumentos que são colocados na mesa, como por exemplo proibir que a campanha fosse feita ou exigir uma censura por parte do governo quanto àquela campanha, enfim. A gente tem que tomar cuidado com isso porque nem sempre as pessoas, por mais que possa ser o caso de seguir uma certa cartilha ideológica, tem que tomar o cuidado para não deduzir coisas que a pessoa, na prática, pode ser que não concorde também. Só que partindo desse comentário, ele parece muito aquela moralidade progressista que eu vejo que se encontra muito em algum ponto com a moralidade conservadora. Por mais que existam várias circunstâncias diferentes onde o corpo feminino, por exemplo, seja exposto de alguma forma, ainda assim, em algum momento, em algumas circunstâncias em específico, eu acho que esses argumentos eles se encontram, esses opostos eles se encontram quando eles falam sobre esse assunto, quando eles criticam, por exemplo, a exposição de algo que poderia ser considerado imoral perante a sociedade, porque aquilo tem que ficar entre quatro paredes e não pode ser exposto dessa forma, enfim. Você vê que as coisas se parecem um pouco no fim das contas. E alguns argumentos eles foram usados no meio dessa discussão toda contra e a favor desse argumento, e um deles que foi usado, se eu não me engano aqui o primeiro, que é contra, foi dizendo o seguinte, que as roupas da Uzaki-chan não eram reveladoras e que apenas a existência de seios grandes não significava sexualização. Porque se vocês repararem no pôster da campanha, ela está vestida relativamente normal, tem os seios dela que são muito grandes, obviamente, mas ela tá com a roupa um pouquinho mais colada, né? Ali não tá exatamente toda na sucção, mas tá um pouquinho ali apertadinha, né? Pra evidenciar, obviamente. A essência desse argumento eu concordo totalmente. Totalmente mesmo. Eu só não acho que ele se aplique nesse caso, apesar da gente não ter uma apelação tão grande por parte da personagem nesse pôster. Foi algo até bem sutil que foi usado. Simplesmente uma blusinha um pouco mais apertada, eles nem apelaram tanto assim. Então, nesse caso, acho que é semi-válido o argumento, porque eles estavam sim aproveitando ali a garota que tinha um peitão e tal, né, pra fazer aquele chamativo. Mas a essência do argumento eu até concordo, porque nem sempre o corpo, a nudez, por exemplo, ela por si só representa uma sexualização. Porque se a gente pega o clássico quadro de Michelangelo, onde tem Adão sendo criado lá com o pintinho grande dele, aquilo não tá lá, por exemplo, para representar uma sexualização. Nem sempre a nudez é representada dessa forma. Como a gente tem, por exemplo, os fisiculturistas, quando eles expõem os seus corpos, eles não estão lá para ser sexualizados, eles estão lá para mostrar virilidade, para mostrar a definição dos corpos deles. E isso, obviamente, sendo aplicado também na ficção, quando tem lá os caras bombadões lá mostrando braço, mostrando peitoral, mostrando tanque, mostrando as costas. Tudo aquilo é para mostrar virilidade, não é para sensualizar, não é para sexualizar os personagens de alguma forma. Então, se tratam realmente de circunstâncias diferentes, onde depende da intenção do autor e a forma como ele expõe esse corpo pra gente, seja um corpo da vida real, seja um corpo da ficção. Outros argumentaram que a colaboração visa atrair os jovens para doar sangue, portanto, se o desenho servir ao propósito pretendido, não haverá problema. Isso também é outra coisa que eu concordo bastante, porque, querendo ou não, você tem que falar a linguagem das pessoas a quem você está querendo atingir. Se a intenção era de fato arrecadar doação de sangue por parte dos jovens, vamos dar uma zoada usando a personagemzinha de anime. Oi, Oni-chan, você quer doar um sanguezinho? Vamos lá doar um sangue com a gente, sabe? Tem que falar a linguagem do público que você está querendo atingir. Não tem como fugir muito disso, senão a comunicação fica muito mais destoante. Acaba que não acontece, a mensagem
acaba não chegando nas pessoas. Não sei se isso teve resultado prático, se isso teve resultado realmente na doação de sangue que eles queriam conseguir, mas mesmo assim eu acho que é sim uma comunicação válida nesse sentido, esse argumento eu concordo realmente. E alguns comentários defenderam a importância da liberdade de expressão artística. Isso é mais uma vez algo que a gente tem que tomar cuidado, assim como eu falei, daquela cartilha ideológica que nem sempre a pessoa concorda com tudo que a gente está acostumado a ver um grupo de forma geral falar ou argumentar. Porque, por exemplo, podem ter algumas pessoas que realmente quiseram censurar aquilo usando o poder do Estado para dizer proíbe essa campanha porque eu não quero, eu acho imoral que isso seja feito dessa forma. Aí é uma coisa, mas se a maioria das pessoas, ou se a própria pessoa, a autora do post, não disse nada sobre isso, só estava criticando a forma como foi feita a campanha, aquilo também é liberdade de expressão. E você criticando a crítica da pessoa também é liberdade de expressão e assim vai indo dessa forma. Mesmo que a pessoa discorde da campanha e esteja fazendo um boicote, também é liberdade de expressão. Não adianta ficar chorando porque tá pedindo para censurar. Mas deixa nos comentários o que vocês acham sobre isso, se uma campanha séria de doação de sangue não pode ser associada a algo que seria algo tipo garotinha do peitão, olha lá, né? Ou se não tem nada a ver, pode unir as duas coisas, que vai dar bom, vai estar tudo certo. Deixa nos comentários as suas opiniões. E se você não é inscrito no canal e quiser acompanhar os próximos vídeos, não deixe de estar inscrito e também ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, beleza? Até a próxima, tchau!